Olá, tudo bem? Vim aqui trazer uma mensagem da parte de Deus para vocês. Assim, tô triste porque vou falar aqui hoje de Deuteronômio capítulo 34. Fala da morte de Moisés, esse grande profeta. Assim, em resumo, Moisés era um profeta muito amado por Deus. Deus era apaixonado por Moisés. Moisés, ele não entrou na terra prometida que Deus tinha prometido para Abraão, Isaac e Jacó, por causa de um pecado que Moisés fez. Agora eu não me lembro agora, mas em Números, lembra? Em Números, capítulo 20, versículo 11, ele fala que Moisés, o pecado que Moisés fez por causa que ele não entrou na terra prometida, é que Deus falou para Moisés, em Números, capítulo 20, em Números, para Moisés falar com a rocha. Aí Moisés quis fazer do jeito dele. Moisés bateu na rocha com a vara 2 vezes. Deus mandou Moisés pegar a vara junto com seu irmão Arão e mandou ele falar com a rocha. Está em Números capítulo 20. Aí Moisés pegou, bateu a rocha 2 vezes com a vara. Moisés não obedeceu a ordem do Senhor, que era só para falar. Moisés bateu 2 vezes com a vara. E isso desagradou a Deus. Aí por causa disso, Deus falou que ele não iria entrar na terra prometida. Aí aqui, em Deuteronômio, capítulo 34, fala da morte de Moisés. Moisés morreu com 120 anos. 120 anos. Moisés andou com o povo de Deus durante 40 anos. Durante 40 anos. Aí aqui Deus fala que Deus levou Moisés ao monte, muito alto. Dali, Deus mostrou tudo. Mostrou a terra prometida para Moisés. Entendeu? Só que aí Deus pegou e falou para ele, mas você não vai entrar. Por quê? Por causa desse pecado, meus irmãos. Desse pecado que Moisés fez lá atrás. Porque Deus mandou ele falar com a rocha, para a rocha soltar água para o povo e para os rebanhos. E Moisés quis fazer do jeito dele, da vontade dele, foi lá, bateu na rocha 2 vezes com a vara. Aí a rocha soltou água, mas não foi do jeito, não foi do jeito que Deus quis, foi do jeito dele, do jeito de Moisés. Aí isso desagradou a Deus por causa desse pecado. Por causa desse pecado, meus irmãos, Moisés não entrou na terra prometida. Então o que a gente aprende aqui? Que devemos obedecer a Deus em tudo. Devemos acreditar em Deus até o último suspiro. Porque Moisés, ele guiou aquele povo durante 40 anos. Durante 40 anos. Pensa comigo. Moisés tinha muitos sonhos ali para entrar na terra prometida e ali e cumprir, né? Talvez realizar esses sonhos. Provavelmente Moisés não realizou esses sonhos, porque ele não entrou na terra prometida. Por quê? Por causa desse pecado que ele fez. Então, meus irmãos, o que a gente aprende aqui é devemos obedecer a Deus. Sim, devemos obedecer a Deus em tudo. Tudo que ele falar pra gente, devemos cumprir, obedecer a ele, fazer do jeito dele, não das nossas vontades, por causa disso. Claro que a história é uma história linda, porque em Mateus, capítulo 17, Moisés aparece na transfiguração de Jesus. Moisés aparece ali junto com Jesus, e ali falando, em Mateus capítulo 17. Se você quiser olhar, bora lá, Mateus capítulo 17. Moisés aparece ali falando com Jesus. E com Elias, no capítulo 17. Apareceu na transfiguração. Moisés, nesse momento, está com Jesus. Moisés está com Jesus, está morando com Jesus. Ele não entrou na terra prometida, mas ele
Ele está morando com Jesus. Ele apareceu ali na transfiguração junto com Elias, falando com Jesus, Moisés. Muitos anos depois, entendeu? Muitos anos depois, entendeu? Que aí ele morreu ali, né, em Moabe, assim diz a sua palavra, né, que Moisés morreu ali em Moabe. E outra parte interessante que me chamou minha atenção, pessoal, muito me chamou a atenção, que a palavra de Deus aqui no capítulo 31 de Deuteronômio fala que o próprio Deus sepultou Moisés. E até hoje, ninguém sabe onde Moisés foi sepultado. Aí Deus resolveu fazer isso com medo do povo se idolatrar. Porque Moisés era um profeta muito amado pelo povo de Deus. Muito amado pelo próprio Deus. Aí Deus provavelmente ficou com medo do povo se idolatrar. Né? E aí vamos supor que o povo soubesse onde Moisés estava. Aí o povo ia lá e ia idolatrar. Ia adorar Moisés, entendeu? E afastar-se de Deus. Aí a palavra fala que até hoje, ninguém sabe onde Deus sepultou Moisés, porque foi o próprio Deus que sepultou Moisés. Olha que lindo, o próprio Deus. A palavra de Deus está aqui, está aqui, em Deuteronômio capítulo 31. Que lindo, né? Então, meus irmãos, para encerrar, confie em Deus até o último suspiro. Não faça como Moisés fez, desobedeceu a Deus, fez do jeito dele. Não, quero fazer das minhas vontades, não. Vamos fazer as vontades de Deus. Tudo que Deus mandar a gente fazer, que vamos obedecer, para que não aconteça como aconteceu com Moisés. Amém? Então é uma história triste, porque a história de Moisés é uma história linda, né? Então aqui, Deuteronômio 34 se encerra. Como eu falei agora há pouco, Moisés faleceu com 120 anos. E foi morto ali em Moabe. E o próprio Deus sepultou ele. Olha que lindo, o próprio Deus sepultou ele. E até hoje ninguém sabe onde foi sepultado o seu corpo. Amém. Amém. Que Deus abençoe a alma de Moisés, a vida de Moisés, que com certeza está lá morando com Cristo. Amém? Deus abençoe você também.